Então, muito bem, como sempre, tentando ser breve, tentando ser útil, tentando ser inteligente, tentando ser justo. Então, ainda, assim, fazendo um adendo às notícias sobre o assassinato da vereadora no Rio de Janeiro. Bom, a questão é a seguinte: para se informar realmente sobre o que está havendo, né, seja neste caso, seja em qualquer outro, as pessoas sempre precisam, vamos dizer assim, despertar em si um desejo de realmente conhecer a verdade e não simplesmente estarem, vamos dizer assim, passivas diante de qualquer matéria que passe, por exemplo, tanto na TV aberta quanto, por exemplo, na rede, no dispositivo da net, por exemplo, de canais, né? Eu todo dia ligo na Band News, canal 79 da net. Sempre para estar atento ao que eles estão noticiando, não para estar atento à verdade, mas para estar atento ao que está sendo noticiado ali. Se eu quiser buscar informação de verdade, eu vou recorrer a muitos outros jornalistas alternativos e independentes que realmente fazem um trabalho decente e honesto nesse país. Vou me referir a dois aqui: Paulo Eduardo Martins e Felipe Moura Brasil, né? Então, hoje a Band News ainda estava noticiando sobre a situação investigativa em torno do assassinato da vereadora Marielle Franco, e ainda chegou a transmitir alguns trechos do cortejo funerário, né? Porque ontem a Band News transmitiu quase todo o cortejo ao vivo, né? No mesmo dia em que a vereadora foi assassinada, no mesmo dia, quase no mesmo momento, um empresário foi morto por assaltantes diante do filho de 5 anos. E a cena foi toda flagrada por câmeras de segurança. E você tem um drama real ali acontecendo. Você tem, por exemplo, um registro do fato que está disponível para o público. O assassinato da vereadora no Rio de Janeiro, né, conforme a própria Band, né, foi registrado em câmera de segurança, mas não foi, o vídeo, né, a câmera de segurança que provavelmente flagrou isso, não está disponível ao público, o que é muito estranho. Então assim, essa Band, né, com os seus funcionáriozinhos, né, para o que eles estão trabalhando exatamente, eu realmente não sei, né? O professor Olavo já explicou muitas vezes que toda a mídia oficial no Brasil está trabalhando para a esquerda. E no meu entender isso é muito verdadeiro, porque hoje novamente estava sendo noticiado, né, na medida em que estão explorando esse fato aí sobre o assassinato da vereadora, novamente aquela Mônica Bergamo estava lá soltando a notícia de que dias antes de ser assassinada, a vereadora havia postado, acho que no Twitter, uma denúncia sobre supostos abusos da polícia em cima de cidadãos das comunidades ali pobres, né? Ou seja, esse tipo de notícia com esse caráter, né, em que você tenta ligar um fato ao outro, você não sabe se há uma relação entre isso, entre a execução da vereadora e o fato dela ter postado nas redes sociais uma denúncia sobre. Não há uma relação com isso. Pode-se levantar suspeitas, mas não há uma relação de causa e efeito, né? Mas o que a Band News está tentando fazer ao transmitir isso várias vezes, deve ter transmitido já pela 10ª vez, exatamente tentar, vamos dizer assim, inocular na mente do telespectador uma suspeita que deixa de ser suspeita, mas passa a se tornar uma evidência, ou seja, uma falsa evidência. Agora, se é questão de se levantar suspeitas, bom, eu vou arriscar uma suspeita aqui. Para qualquer pessoa que estude, que saiba estudar sobre a história do comunismo, sobretudo a história do comunismo aqui no Brasil, poderá muito bem lembrar o caso da Elza Fernandes, a famosa Elvira, aquela que, sob suspeita de estar traindo o Partido Comunista, né, ela namorava
um dos membros da coluna Prestes, né? E ela sabia de todos os planos, ela estava sabendo de todas as articulações ali que Luiz Carlos Prestes estava formando com a coluna Prestes, né? E um dos membros, né, estava com ela, estava acompanhando ela, e ele acabou contando tudo para ela sobre qual que era a estratégia. O Luiz Carlos Prestes reuniu os membros do partido ali e decidiram o quê? Optaram pela execução desta moça, porque acharam que ela poderia ser um perigo, ela poderia trair. Ela não foi morta porque estava sendo simplesmente porque suspeitaram que ela estava traindo. Não foi nenhuma suspeita, eles acharam que ela poderia trair. Decidiram matá-la, enforcaram ela. Aí é uma coisa estranha. Então, por exemplo, próximo de Lula ser condenado, de repente a esposa do ex-presidente Luiz Inácio falece. Então, olha, pode parecer uma loucura, pode parecer um absurdo, mas eu não duvido nada, dado já os discursos que o Lula vem pronunciando aí ao longo do tempo, né, em que você não vê nenhum sentimento de culpa e você vê uma total indiferença com relação ao sofrimento do povo e simplesmente uma tentativa de salvar a si mesmo e foda-se todo mundo, eu não tenho a menor dúvida que a senhora Marisa Letícia não tenha ouvido algumas palavras nesse sentido, né? Algumas palavras, por exemplo, de incentivo à sua morte, pronunciadas pelo seu próprio marido, do tipo, olha, se você morrer, você vai levar todas as culpas minhas para o túmulo com você e eu posso me livrar. Eu não tenho a menor dúvida, pode parecer uma coisa mais absurda, mas eu não tenho dúvida que isso possa acontecer, porque essa gente comunista, exatamente como disse o professor Olavo de Carvalho, são um bando de psicopatas. E eu não tenho a menor dúvida, né? Já que é para levantar suspeitas de um lado, por que do outro não se pode levantar? Eu não tenho dúvidas que seja possível, né, de que pessoas do próprio Partido Comunista, seja quem for, pessoas da esquerda, seja do PSOL, tenham optado pela execução desta vereadora, no sentido de causar uma comoção no país, no sentido de fazer levantar todo um protesto, todo um novo palanque político que vá tentar se impor, né? Por exemplo, a candidatura de Bolsonaro, esse advento todo dos bons princípios, ou seja, esse resgate dos bons princípios de uma vida mais conservadora e tradicional no Brasil, que tem ocorrido nos últimos anos. Eu não tenho a menor dúvida que a morte dela faça parte dessa estratégia, de uma estratégia assim. Já que o pessoal todo da esquerda já está gritando lá no Congresso, já está utilizando, como disse a Joyce Hasselman, estão sambando em cima do cadáver da moça, para voltar a promover a esquerda, para tentar elevar a moral da esquerda novamente, para fazer todo tipo de apelo a favor de tudo que a esquerda propõe, né? Aí está lá o Ricardo Boechat, né, criticando as pessoas mais de direita e conservadora que estavam se opondo a todo esse exagero midiático que se está fazendo em cima da morte da vereadora, ele querendo citar exemplos do assassinato de Mahatma Gandhi ou de Martin Luther King, por exemplo. Então ele diz, por que as pessoas não podem fazer a solenidade com a vereadora? Ela é uma personalidade marcante. Olha, eu nunca conhecia, eu não conhecia essa vereadora. Só fui conhecer ela no momento da morte dela. Mahatma Gandhi e Martin Luther King eram conhecidos no mundo todo antes de serem assassinados. Ela, que eu saiba, só está sendo promovida, está ganhando ibope só agora depois da morte. Então é muito estranho isso aí, né? Além disso, a gente já sabe que todos esses repórterzinhos de merda da Band sempre são pagos para falar o que, né, a equipe lá, seja lá quem for que coordena essa merda toda, manda. Não, tá lá o Ricardo Boechat querendo fazer esse apelo moral, querendo chamar a atenção das pessoas e que elas não têm o direito de fazer esse tipo de crítica. Afinal de contas, é uma personalidade marcante, né? E com relação ao empresário que foi morto, e que você tem provas de que realmente ele sofreu
um assalto e que foi injustamente, foi estupidamente assassinado. Você tem que provar, você tem câmeras de segurança. Que isso é uma coisa que a Band News noticiou de uma forma muito passageira. Toda hora eu estou ali trabalhando, toda hora volta, eles ficam noticiando e passando diversas notícias corriqueiras e voltam ao assunto da vereadora. Agora o empresário vai estar esquecido. Daqui a um mês ele já vai estar esquecido. Mas já que o Ricardo Boechat decidiu evocar heróis cuja morte tem que ser lembrada como uma lição para todo mundo, temos o caso daquela professora que para salvar as crianças de um suicida incendiário, né, em poucos minutos, eu acho que fez muito mais que Mahatma Gandhi e Martin Luther King. Tá? Ela se sacrificou, ela, sendo carbonizada viva, salvou crianças. Ela vai ser lembrada daqui a 2 anos? O Ricardo Boechat estará falando dela daqui a 2 anos? Hein, seu palhaço estúpido? Hein, seu traidorzinho vendido de merda? Você, Reinaldo Azevedo, Mônica Bergamo, todos esses palhaços aí, esse bando de jornalista de merda, babaca, que estão aí muito mais interessados na sua carreira e nos seus salários do que em transmitir a verdade. Vocês se vendem para qualquer coisa para transmitir para transmitir não a verdade, mas para, vamos dizer assim, elaborar uma verdadeira fake news, né? Ou seja, para elaborar ficções e não realidades, e transmitir essas ficções, né, em prol de interesses espúrios e em prol dos seus salários. Vocês fazem isso com Donald Trump, vocês fazem isso com Jair Bolsonaro, vocês fazem isso com um monte de gente. Vocês não têm vergonha na cara. Então é isso que vocês são. Não é a Band News, é a Band Fake News.